Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 18 ao dia 24 de dezembro de 2023. Lembrando que dia 24, principalmente para nós aqui brasileiros, é a véspera de Natal. Mas o que a gente tem para essa semana? Quais são os principais aspectos, as principais energias para essa semana tão importante aí para muitas pessoas? Primeiro que a gente está na lunação de Sagitário, inclusive eu fiz o vídeo, para quem quiser assistir, tá aí o vídeo, onde eu falo sobre essa lunação sagitariana, que reverbera aí por pelo menos 29 dias. E agora a Lua vai chegar aqui na sua primeira quadratura, vai formar o primeiro ângulo de 90 graus, no qual indica que estamos entrando na fase crescente da lunação sagitariana. E essa fase crescente vai acontecer no signo de Peixes. E sempre que a gente fala de fase crescente, nós estamos falando daquela sementinha que a gente plantou. E o grande desafio, por ser uma quadratura, né, uma pressão que a gente tem, é a necessidade de sair da inércia. Essa quadratura vai acontecer num signo de água, signo de Peixes. E isso simboliza que a gente está naquela fase em que a gente precisa romper essa barreira de terra para que a sementinha possa crescer e se desenvolver e chegar ali ao seu ápice, né? Que é na lua cheia, no signo de Câncer, que a gente vai ter no dia 26 de dezembro. Então nós temos aí uma fase de 7 dias, praticamente com a lua crescente, crescendo no signo de Peixes, no qual indica pra gente que tem muita questão emocional, sentimental, espiritual para trabalharmos. Só que essa lua crescente vai acontecer muito próximo ao planeta Netuno. Marte e Sol estão fazendo quadratura para Netuno também, apesar de termos outros aspectos muito benéficos acontecendo no céu, mas a gente tem essa quadratura que ela é delicada, né? Delicada porque, de certa forma, a gente está sendo pressionado ou chacoalhado para realmente olhar para questões fantasiosas, enganosas. Pode ser um período que a gente venha descobrir muitas mentiras, muitas falsidades, muitos enganos, e a gente está com Mercúrio retrógrado também, né? Além disso, a gente vai ter o trígono lindíssimo, exato, de Mercúrio e Júpiter, já é o trígono acontecendo com Mercúrio retrógrado, então esses dois vão conversar novamente e talvez tenham algumas ideias, alguns planejamentos que vão precisar ser reajustados aí, ou pelo menos a gente vai conseguir ver algumas falhas ou alguns assuntos do passado que de repente não ficaram bem compreendidos, que não foram muito bem planejados. Pode ser que aqui essa semana a gente venha a ter essa possibilidade de ver esses erros e consertar. Lembrando que é uma fase crescente, então é hora de agir, é hora de decidir muitas coisas, então nós vamos ter aí a possibilidade de ver erros e mudar alguns rumos. Aí na terça-feira a gente vai ter essa lua crescente em Peixes acontecendo, às 15 horas e 39 minutos, e no dia 21, na quinta-feira, é quando a gente vai ter a Vênus e o Urano fazendo oposição exata. Lembrando que a Vênus tem um ciclo em relação ao Urano, né? Então ela fez uma conjunção com Urano, fez uma quadratura com Urano, e é a mesma coisa da fase da Lua. Então quando a Vênus estava fazendo conjunção aqui com Urano, iniciou um ciclo em relação a Urano. E aí ela caminhou, chegou aqui quando estava no signo de Leão, inclusive retrogradou aqui, né? E fez um monte de conversa com Urano. Então a Vênus aqui chegou na fase crescente em relação a Urano, ou seja, era hora de decidir, tomar atitudes e dar direcionamentos, cortar o que precisava cortar, romper, se libertar e inovar, né? Então a gente teve essa fase que está terminando agora, é a fase da ação, e aqui é a fase da conclusão, ou seja, é o ápice desse ciclo entre Vênus e Urano. Então aqui a gente vai começar a ter os resultados de tudo aquilo que a gente agiu aqui nessa fase, né, da Vênus. Então a partir daqui até Vênus fazer quadratura para fechar o ciclo aí em relação a Urano, o que a gente tem aí durante esse período de pelo menos 3-4 meses? Nós temos a fase da colheita, de ver os resultados daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente decidiu, daquilo que a gente agiu, daquilo que a gente mudou, das correntes que a gente se libertou, ou seja, é aquela fase realmente de olhar e perceber, tá, esses são os resultados que eu estou colhendo. Porém,
Essa fase é aquela fase que a gente também, justamente por começar a ter respostas, talvez a gente precise mudar algumas coisas, mudar alguns rumos ou ajustar algumas coisas também. Então essa fase aqui ela é bem decisiva. E é importante dizer que a Vênus fazendo oposição a Urano fala justamente disso. É hora de decidir. Aqui pode ser que a gente chegue a conclusões. Então, se algo precisava ser rompido, talvez essa semana a gente perceba que rompeu, acabou. Não fica mais naquele vai e volta, não fica mais naquela dúvida, nas incertezas, no cis. E isso aqui, esse aspecto, ele traz pra gente realmente uma necessidade de libertação. Por quê? Porque é como se Urano estivesse cheio para Vênus e como a Vênus estivesse cheia para Urano. Lembrando que Urano ele está no signo de Touro. Urano está aqui, olha, no signo de Touro, que é regido pela Vênus. Então, o dispositor de Urano é a própria Vênus, que está fazendo oposição. Então, a Vênus tem uma vantagem aí sobre Urano. Porém, a Vênus está no signo de Escorpião. E a Vênus representando os nossos valores, nossos sentimentos, nossas relações, nossas finanças. No signo de Escorpião, que é um signo de finalização, ou seja, de purificação, de depuração, de fim de ciclo, de renascimento, isso aqui pode indicar talvez um momento de crise em que a gente não queira voltar para uma sensação ou para uma zona de conforto em que a gente estava e talvez a gente sinta aquela facilidade realmente de colocar um fim em algo que a gente está vendo que não está dando certo. Então é uma semana que é bastante decisiva por ser uma semana de lua crescente da lunação sagitariana, é onde a gente tem que tomar decisões, agir, dar o start em muitas questões, principalmente sentimentais e espirituais, que a gente vai trabalhar aqui nessa fase crescente do signo de Peixes, e a gente tem esse aspecto também que está trazendo para a gente um sentimento de pelo menos concluir alguma coisa. Agir, nós vamos agir para conseguir concluir. E lembrando que por mais que não tenha um aspecto aqui, Vênus está no signo de água e a Lua, Netuno e Saturno estão também no signo de água. Então aqui, olha, tem uma certa relação. Por mais que não tenha os aspectos aí, aquela linha azulzinha aqui, esses planetas eles estão meio que se conversando aí. E Peixes é um signo que fala também de soltura, que descaracteriza ideias, crenças, meio que transforma tudo em purpurina, tudo em névoa. É o último signo do zodíaco que fala também desses fins, né? Então a gente está em uma semana em que realmente talvez a gente sinta uma necessidade de libertação, de desacoplar, de situações pesadas, de crises. Talvez a gente queira realmente evoluir, sabe? Urano tem esse papel de trazer progresso, de tirar a gente de um nível e levar a gente para um nível acima. Então a gente está com essa energia aí para essa semana. Claro que isso aqui pode trazer brigas, rompantes, cortes. Por ser uma oposição, se a gente não conseguir equilibrar essa energia, pode ser que um lado puxe para cá, o outro lado puxe para lá e essa corda rompa, né? Aí, se essa corda, se esse fio romper, é aquele problema em que depois a gente vai ter que arcar com as consequências de atos impulsivos, rebeldes, revoltados, né? De repente uma revolta, uma rebeldia, uma histeria pode ocasionar aí situações delicadas em que a gente vai ter que ir lá colher o balde de novo, né? A gente chuta o balde e vai ter que correr para pegar o balde de novo. Então, é importante prestar atenção nisso, ainda mais porque Mercúrio está retrógrado. Então a gente tem esse aspecto no dia 21 e no mesmo dia a gente tem Mercúrio conversando com Saturno. Então Mercúrio aqui nos primeiros graus de Capricórnio vai conversar de novo com Saturno, agora retrógrado, em sextil, o que pode trazer para a gente, mais uma vez, uma percepção de erros, de interpretação, de entendimento de questões que a gente vivenciou no passado e agora a gente pode ver aonde que estão esses erros, aonde estão esses enganos, aonde estão essas falhas, aonde a gente precisa melhorar, aonde que está a nossa responsabilidade, aonde está a responsabilidade do outro. Então, tem esse aspecto aí também para essa semana. E aí a gente tem
no dia 22 de dezembro, no dia do solstício de dezembro, solstício de verão aqui no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Esse solstício vai acontecer à meia-noite e 27 minutos, horário de Brasília, ou seja, na virada do dia 21 para o dia 22, é quando a gente vai ter o Sol alcançando o seu ápice no trópico de Capricórnio. Eu já expliquei para vocês isso em outros vídeos, mas nós temos o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, hemisfério norte e hemisfério sul. Então a Terra, ela está inclinadinha assim e o Sol, ele está irradiando para cá. Então ele vai chegar ao ápice dessa inclinação. Então a gente aqui no hemisfério sul estamos recebendo o máximo de luz, né? Então aqui é quando o hemisfério sul vai ter o dia mais longo, já o hemisfério norte vai ter a noite mais longa do ano. E a partir daqui a Terra volta a inclinar assim e o Sol ele vai irradiar para lá. Ou seja, lá em 21, 22 de junho de 2024 é onde eles vão ter o solstício de verão e nós aqui o solstício de inverno. Esse dia mágico, é um dia muito importante e nesse mesmo dia a gente vai ter a conjunção de Sol e Mercúrio aqui, olha, nos primeiros graus de Capricórnio. Lembrando que junto a gente vai ter também o Sol aqui fazendo um sextil. Mercúrio já está fazendo e o Sol também vai fazer esse sextil para Saturno no signo de Peixes. Ou seja, a gente está numa lunação em que Saturno vai ser muito ativado essa semana. Por mais que a Lua esteja próxima a Netuno e fazendo quadraturas aí, o que a gente tem? A gente tem um Saturno ativo, sendo tocado principalmente por Mercúrio retrógrado, então talvez a gente consiga ver alguns enganos. E essa semana pode ser uma semana em que a gente tenha que ter mais maturidade, mais consciência, mais sabedoria para lidar com as coisas emocionais, com os nossos sentimentos. Mas lembrando, nós estamos na fase crescente. A fase crescente simboliza agir. É como se a gente tivesse que dar os primeiros passos para frente e trabalhar fortemente nas questões que a gente precisa iluminar, elevar, perdoar, soltar. Por quê? Porque é o signo de Peixes. A gente está falando de um signo que ele, mais uma vez, descaracteriza as coisas. Ele dissolve rótulos, identidades. Essa é a ideia, sabe? Se a gente tem algo construído, solidificado, a energia de Peixes tende a dissolver essas estruturas, essa solidez. Então, é como se a gente estivesse com essa capacidade de soltar muitas coisas, de perdoar, de deixar ir e talvez até mesmo de elevar o nosso nível de consciência para um nível maduro, consciente e responsável. Então tá bem bacana nesse sentido. Aí, no dia 23, Mercúrio volta para o signo de Sagitário, porque ele está retrógrado, e no dia 24 é quando a gente tem o Sol e Saturno, que está aqui, olha, o Sol vai entrar aqui no signo de Capricórnio e esses dois vão fazer um sextil nessa fase crescente em Peixes da lunação sagitariana. Olha essa mistureba, Peixes, Sagitário, Capricórnio, ou seja, Sol em Capricórnio conversando com Saturno em Peixes. Ou seja, o final dessa semana e perto do período do Natal aí, é aquele momento em que a gente realmente vai ter que estar maduro, consciente, levando as coisas a sério, assumindo as responsabilidades das questões que a gente está vendo, que foram enganos, coisas que deram erradas, como a gente veio administrando as nossas vidas, as nossas finanças, as nossas relações, tudo isso vai passar aí por um período de maturação. E caso a gente não consiga alcançar essa maturidade, se a gente continuar sendo meio pirracento, infantil, criança mimada, fazendo histerias, dando show à parte, aí isso aqui pode pegar bastante pesado aí pra gente, né? Então as energias que estão aí no céu, de certa forma, não estão aceitando chilique de ninguém. E nem coitadismo, vitimismo, essas questões estão em xeque essa semana. Então é importante a gente prestar atenção aí. E aí a gente tem o arcano da semana que veio o Ás de Copas. O Ás de Copas é justamente o primeiro
arcano desse naipe, né, de copas dos sentimentos, das emoções, das relações, da espiritualidade, da criatividade artística, tudo isso está relacionado a copas. E a gente está tendo justamente esse pontapé inicial com a fase crescente em peixes. Então, a mensagem veio aí pra gente. Essa é a semana pra gente realmente trabalhar os nossos afetos, as nossas relações, os nossos sentimentos, a nossa criatividade artística, as nossas emoções, a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade. Então, esse arcano ele está falando sobre tudo isso, né? É realmente aquele momento a dar movimento a esses assuntos. Então, se você precisa começar algo, se você precisa iniciar um processo, de repente de cura, um processo de entendimento, um processo de perdão, de compreensão, de amor, de elevar o seu nível de valores, essa semana tá lindíssima para isso. É para a gente trabalhar com essas forças mesmo. É isso que o arcano tá nos indicando aí. Tá bom? Então vamos lá, vamos olhar dia a dia aqui, vamos ver o que é que essa semana tem aí pra gente, com todos os aspectos, inclusive com a Lua. Então a gente começa no dia 18 de dezembro, segunda-feira, com a Lua já no signo de Peixes. Então a gente já começa a semana bastante sensível, talvez tendo uma necessidade de estar mais em contato com a natureza, de cuidar um pouco mais do seu campo espiritual. Pode ser que a gente acorde com muitas perguntas, tentando entender, dar sentido e significado para muitas coisas. Por quê? Porque a Lua, aqui em Peixes, ela vai conversar com Júpiter, que é o regente de Peixes, e também da lunação sagitariana que a gente está tendo. E como a gente está na lunação sagitariana, nós já estamos indagando, questionando muitas coisas. E a Lua vai conversar com Mercúrio também. Então é como se a gente estivesse querendo ajustar algumas ideias, entender realmente algumas ideias tortas, algumas visões confusas que de repente estão acontecendo em relação à nossa vida, à nossa existência, quem somos nós, o nosso propósito, ou buscando um novo sentido para as coisas. Então, essa segunda-feira ela está bastante delicada nesse sentido. E aí a gente vai ter Mercúrio conversando com Júpiter, junto com a Lua conversando com Júpiter e Mercúrio. E aí a gente vai ter a Lua também conversando lindamente com Vênus. Então vocês veem que essa segunda-feira ela está altamente iluminada, muito espiritualizada, mas trabalhando assuntos de valores profundos, justamente para que a gente consiga entender o que é que a gente quer colocar um fim, porque Vênus já está fazendo oposição a Urano, o que a gente quer resolver, aonde que estão os enganos, qual o sentido que a gente quer dar para as coisas. Então pode ser aquele dia que a gente consiga ter aquele estalo e perceber, nossa, eu estava enxergando isso de forma bem turva e agora eu estou conseguindo compreender por um outro prisma. E é justamente aí que a gente talvez sinta essa necessidade de mudar, de ajustar as coisas, de equilibrar as coisas. E aí a gente termina esse dia 18 com a Lua fazendo quadratura a Marte, lá no signo de Sagitário. E essa quadratura de Lua em Peixes e Marte em Sagitário é um desafio bem interessante para que a gente dê novos rumos. Ou seja, é como se a gente estivesse caminhando e chegasse naquela bifurcação. E aqui é onde a gente precisa decidir. Esse caminho aqui, ele tá mais claro, mais nítido, e esse caminho aqui tá mais turvo, confuso. Quais dos caminhos você vai escolher? E o interessante é que com Urano ali, conversando, fazendo oposição a Vênus, a gente pode trilhar um novo caminho. E Marte conversando com a Lua pode indicar isso. Aprenda a sair dos padrões, a desbravar o desconhecido. Então, esse caminho aqui, a gente pode começar a trilhar desbravando, abrindo, buscando, se aventurando por novidades, sabe? Mas fazendo isso, consciente de que existe um caminho mais claro para cá e existe um caminho mais turvo para lá. O que você vai encontrar aqui, talvez você não saiba, você vai descobrindo cada passo que você der. Mas essa energia aqui, ela está disponível para gente, para desbravar o novo. Esse é o desafio, é ter essa coragem, sabe? É ter essa aventura dentro da gente, de repente começar a planejar um caminho que não seja um caminho já pré-definido para a gente.
Então, essa é a energia que está aí para segunda-feira. Já na terça-feira, no dia 19, a gente inicia o dia com a Lua aqui fazendo um sextil para Urano, que junto com essa energia do dia anterior já instiga mais ainda a essa aventura, a essa mudança, a buscar o novo, as novidades. E aí a gente tem logo em seguida a Lua fazendo conjunção com Netuno e ainda conversando com Urano. Então é como se a gente quisesse elevar a nossa consciência para uma oitava maior. Aqui é realmente aquela busca de sentido, mas um sentido que esteja realmente conectado à nossa alma. Então são mudanças e adaptações e reciclagens e inovações que a gente quer fazer, mas que estejam em sintonia com aquilo que a nossa alma, o nosso espírito está pedindo. Então tá bem bacana nesse sentido. E aí nós temos então a Lua e o Sol fazendo quadratura, que é a primeira quadratura, que é a Lua crescente no signo de Peixes. Então imagina, gente, a gente teve todo esse aparato trazendo para a gente essa inquietude, essa busca por sentido, uma necessidade de mudança, de libertação, e de repente a gente tem uma fase crescente no signo de Peixes que pede para que a gente comece a agir. Ou seja, você viu o que você quer, você sentiu na sua alma, você percebeu pela sua intuição, pelo seu sexto sentido, quais caminhos e quais decisões tomar, agora é agir, é dar movimento a isso. E aí a Lua logo em seguida conversa com Plutão, lá em Capricórnio. Então a Lua está aqui e vai conversar com Plutão. E esse aspecto ele dá para a gente um empoderamento, uma confiança de que a gente consegue conduzir algumas coisas. Se a gente precisa soltar, dissolver algumas ideias, algumas crenças, para ir em busca da alunação sagitariana, né? Para ir em busca de novos sentidos, de novas experiências, de novas aventuras, vamos embora. É hora de soltar. E talvez a gente sinta essa confiança e esse empoderamento dentro da gente. Eu consigo soltar, eu consigo dissolver, eu consigo me desacoplar para fazer a minha viagem, a minha própria viagem. Eu não preciso ser puxado por um foguete que está indo para uma direção e eu posso me soltar aqui e seguir o meu próprio caminho. Sabe? É mais ou menos essa a ideia. E aí a Lua, no fim do dia, entra ali no signo de Áries. No momento que a Lua entra no signo de Áries, muda a energia. Porém, a Lua entrando no signo de Áries, ela super ajuda essa fase crescente pisciana, porque a fase crescente é como se fosse um Marte, né? É uma fase que pede movimento, ação, decisão, atitude. Vai e coloca a mão na massa, sai da inércia, faz essa sementinha romper essa terra que está te impedindo de crescer, entende? Então, a Lua entrando no signo de Áries vai ser muito boa para que a gente entenda a direção. Ou seja, Sagitário jogou a flecha, indicou o caminho, e agora com a Lua no signo de Áries, a gente vai ter, com Marte ali no signo de Sagitário, a gente vai ter todo o gás para poder ir atrás em busca dessa flecha, desse novo sentido. Então, tá bem bacana essa terça-feira, essa fase de lua crescente. Eu vou tentar fazer para vocês o vídeo da lua crescente na segunda ou na terça-feira. Mas por que eu vou tentar? Porque eu estou com compromissos na segunda, com outro compromisso que vai durar praticamente o dia inteiro na terça-feira. Então, eu vou ver como é que eu vou conseguir gravar esse vídeo para vocês da lua crescente. Se eu conseguir, vocês vão saber, principalmente para quem é inscrito aí e tem o sininho acionado, vai receber as notificações. E se você não é inscrito, aproveite e se inscreva para que você receba as notificações se eu enviar algum vídeo aqui para vocês, tá bom? Aí a gente vai para o dia 20 de dezembro, aonde a Lua aqui no signo de Áries vai fazer quadratura para Mercúrio retrógrado e conjunção com Quirón. A quarta-feira é um dia bastante delicado. Primeiro, porque conforme a gente for caminhando e agindo e desbravando, talvez a gente se depare com feridas do passado em que novas informações estão chegando para a gente, informações que a gente não enxergava, porque Mercúrio está retrógrado. Então imagina, você caminhando e uma informação do passado chega para você, você olha para aquela informação ou para aquela pessoa ou para aquela situação e você fala, tá, mas isso já aconteceu, mas eu não vi assim. Agora eu estou entendendo de outro jeito, de outra forma. Aonde foi que eu errei ou aonde foi que o outro errou? Aonde estão os conflitos de ideias,
que foram construídos há muito tempo. Talvez a gente se depare com essas informações e, ao perceber essas falhas, esses defeitos, vai ser bastante importante para que a gente arrume ou ajuste ou equilibre ou harmonize isso dentro da gente, principalmente dentro da gente, porque o que acontece no mundo, o que acontece fora da gente, quem administra dentro somos nós. Então é você dar um novo sentido a isso, você conseguir administrar de uma outra forma, resolver os conflitos, resolver as confusões, e é justamente aqui que a gente vai conseguir enxergar onde é que estão esses conflitos. E assim a gente passa para o dia 21, quinta-feira, aonde a Vênus vai fazer essa oposição exata a Urano. Lembrando que eu falei no início do vídeo sobre esse ciclo de Vênus e Urano. Então a gente está no ápice e aqui a gente vai começar a dar desfecho às situações. É quando a gente realmente está pronto para resolver e decidir tudo aquilo que a gente começou na fase aqui crescente dessa Vênus. E aí a Lua em Áries vai conversar com Marte, né? Então a gente tem, olha, os aspectos que estão nos dando força para agir, coragem para decidir, entusiasmo, confiança para dar novos rumos, para mudar direções. Então a gente está com aspectos fortíssimos de mudanças e atitudes corajosas, ousadas, para que ocorra um certo progresso. A gente está querendo progredir, a gente está querendo mudar. Então essa energia está aí super auxiliando a gente. Aí a gente tem, além de tudo, a gente ainda tem Mercúrio conversando com Saturno. Mais uma vez, Mercúrio retrógrado, no qual a gente sentiu o que precisava consertar do passado, e aqui a gente tem todas as ferramentas para consertar. Ou seja, aqui a gente percebeu, voltou algumas histórias, mexeu nas nossas feridas, a gente foi chacoalhado aí na quarta-feira, e na quinta-feira a gente tem uma energia que fala, olha, eu sei que você está chacoalhado, eu sei que você está mexido ou mexida, só que aqui estão as ferramentas para você conseguir ajustar as coisas. Então é como se a gente estivesse recebendo essas ferramentas para que a gente planeje muito bem o que a gente vai mudar, como que a gente vai fazer essas mudanças. E aí a Lua conversa com os nodos, faz uma conjunção com o nodo norte e uma oposição ao nodo sul, acionando Marte mais uma vez. É como se a gente mais uma vez recebesse um manual ali explicando pra gente qual a direção, aonde que é que a gente precisa mudar para caminhar para o norte. Ali, né, que é esse aqui, olha, é a conjunção de Lua e nó do norte. Então, o que a gente precisa soltar e para onde a gente tem que ir? Mais uma vez a gente vai ter essa percepção no céu. E aí a Lua, junto com o nó do norte, vai fazer quadratura para Plutão. Isso ali às 22 horas e 10 minutos dessa quinta, do dia 21. E um pouco depois, a mesma Lua vai fazer um trígono lindíssimo para o Sol nos últimos graus de Sagitário. E esses dois aspectos aqui, eles estão lindíssimos para romper com velhos padrões e explorar o novo, o diferentão, de confiar naquele caminho que você está criando, que você está se aventurando. Então esse aspecto está dando um pouco essa força pra gente, né? E aí a Lua entra no signo de Touro. E a Lua entrando no signo de Touro, ela entra na sua exaltação, é quando a gente consegue diminuir o ritmo, respirar, acalmar um pouco, sentar, relaxar, contemplar. É aquele momento de juntar as peças e procurar entender os passos seguintes, com calma, com paciência, com segurança. Então essa Lua entrando aí no signo de Touro, no final dessa quinta-feira, está muito bacana nesse sentido. E aí o Sol entra à meia-noite, na virada de quinta para sexta, entra no signo de Capricórnio. E aí vem a força da Terra. A gente teve toda essa energia mutável, né, mostrando mudanças, conclusões, decisões, sentimentos, um monte de coisa, um monte de turbulência dentro da gente, feridas sendo tocadas, e de repente chega essa energia de Terra. Lua entra em Touro, Sol entra em Capricórnio. Então, dia 22, a sexta-feira, é quando a gente consegue aterrar. E essa energia, assim como a Lua entrando aqui no signo de Touro, pede para que a gente se aquiete um pouco, se estruture. É hora de encontrar nossa estabilidade, o nosso centro, a nossa segurança, e vamos embora.
porque agora a gente tem metas e objetivos a cumprir. Então nós estamos construindo algo em buscas que a gente vem fazendo. Então é planejar a aventura que a gente está passando, desbravando aí. Então é aquela hora que a gente precisa realmente pegar todas as informações, todos os dados, fazer os cálculos, ver o que a gente tem, quais são as ferramentas, quanto de dinheiro, se esse montante vai dar para toda a viagem, se não der, como arrumar um ganho extra, como economizar aqui, como juntar ali, ou seja, é hora de vamos planejar, né? E aí o Sol entra no signo de Capricórnio e logo em seguida a gente tem a Lua conversando com Mercúrio. E a Lua também vai conversar com Saturno. E a Lua também vai fazer conjunção com Júpiter. E o Sol em Capricórnio vai fazer conjunção com Mercúrio retrógrado, ou seja, Mercúrio casime nesse dia 22. Gente, se vocês querem um dia para sentar, planejar de forma lógica, racional, funcional, entender as coisas que podem estar confusas ou entender os erros do passado, o que a gente não quer repetir, quais foram as decisões que a gente tomou no passado que trouxe resultados não tão bons para a gente, esse dia está incrível para a gente planejar realmente. É aqui que a gente vai planejar os próximos passos, inclusive o futuro, porque a Lua ainda vai fazer conjunção aí com Urano também no dia seguinte. Então a gente está em um momento de muita consciência, de muito realismo, de controle, de estabilidade, de ir com calma, de confiar no processo, de um passo de cada vez. É exatamente isso, é como se o aventureiro ele tivesse uma pausa, ele trilhou aí um caminho novo, ele agora tem uma pausa, essa pausa é aonde ele vai analisar os próximos passos, contar, ver o que tem dentro da mochila, ver quanto de dinheiro, quanto de água, quanto de alimento, para continuar a sua aventura. Então aqui é essa pausa. Lembrando que aqui é o solstício de dezembro, para aqueles que fazem rituais através da roda do ano ou pelos solstícios e equinócios, pensem em um dia em que tudo aquilo que a gente planejar, intencionar e visualizar tende a crescer, a se solidificar. Esse dia ele está poderosíssimo, principalmente para rituais bem direcionados, com os conhecimentos da magia, né, com as ferramentas corretas para esses momentos, né, como o solstício aí de dezembro. Então que a gente faça com bastante sabedoria. Aí a gente vem para o dia 23 de dezembro, que é o sábado, aonde Mercúrio volta ao signo de Sagitário, e Mercúrio voltando ao signo de Sagitário, a energia dele muda bastante. E aqui é onde Mercúrio vai começar a rever algumas ideias, algumas crenças, principalmente aquelas crenças limitantes, porque ele está trazendo a energia de Capricórnio para a energia de Sagitário. Então aquelas crenças, aquelas ideias que a gente ainda está apegado, que a gente não consegue soltar, pessoas muito fanáticas, que levam a sua crença a uma verdade absoluta, Mercúrio vai mexer nesses pontos aí. E pode trazer bastante conflito com a sua volta aí a Sagitário. E aqui a gente tem a Lua fazendo conjunção então com Urano. Lembrando que a Lua está exaltada aqui e ela está crescendo e vai fazer oposição a Vênus, lá no signo de Escorpião. E também vai conversar com Netuno. Então, o dia 23 é um dia que traz uma certa inquietude, que está mexendo com a gente no sentido de mudanças, pedindo essas mudanças, mas a gente está querendo fazer as coisas de forma equilibrada, estável, segura. E aqui pode ser que aconteçam coisas que venham a mexer nessas estruturas, que venham a desafiar a gente. Se você está realmente confiante, se você está realmente certo daquilo que você quer, ou se você ainda não enxergou alguma coisa que está ali atravancando, atrapalhando a sua vida, pode ser que isso se revele para você. É uma semana de revelações com essa oposição de Vênus e Urano. E essas revelações podem chacoalhar a nossa vida e principalmente trazer uma reviravolta. Pode ser uma virada de chave, pode trazer surpresas, mudanças inesperadas para aqueles planos que a gente vem fazendo. Então a gente pode ser bastante chacoalhado aí. Mas se a gente mantiver a confiança, a fé e não se apegar a picuinhas, e se a gente evitar alguns caprichos, algumas teimosias, sabe quando a gente fica com o nosso ego ferido, com o nosso orgulho ferido, é isso, é a gente
saber administrar bem, que a gente teve um dia aí maravilhoso no dia 22, para ter a consciência realmente, por mais que a gente seja surpreendido no dia seguinte, lembre-se dos seus planos, lembre-se do seu planejamento financeiro, ou seja, os rumos estão mudando, veio uma surpresa, como é que você vai utilizar os seus recursos para conseguir dar continuidade ou fazer essa mudança, que de repente pode vir aí com uma surpresa, uma revelação, algo vindo à tona, ou de repente um gasto inesperado, qualquer coisa assim. Faça o seu planejamento no dia anterior ou na semana e separe um montante ou ideias ou planos A, B, C, para que caso aconteça alguma surpresa, você tenha ali outros caminhos ou tenha uma reserva. Porque pode ser usado a partir daqui, do dia 23. Já no dia 24 a gente tem a Lua, ainda no signo de Touro, conversando com Plutão, no qual está clareando de onde se desligar, é aquele momento de entendimento, de finalização e recomeço. Está dizendo, olha, solte isso para que você receba algo novo. Esse aspecto ele está pedindo para a gente soltar alguma coisa. E aí a Lua entra às 5 horas e 14 minutos no signo de Gêmeos. Só que aqui ela vai fazer quadratura a Saturno, mas ao mesmo tempo o Sol, já aqui no signo de Capricórnio, vai fazer um sexto para Saturno. Lembrando que a Lua estando em Gêmeos ativa Mercúrio retrógrado, que já está em Sagitário. Então aqui o desafio é realmente organizar as suas ideias, prestar atenção na sua comunicação, prestar atenção em como você está agindo em relação às pessoas ao seu redor, como você está negociando, como que você está se comunicando com seus parentes, seus irmãos, sua família. Ou seja, esses aspectos para a véspera de Natal estão um pouco delicados, porque pode trazer algum conflito de ideias, de crenças. Por quê? Gente, Mercúrio já vai estar aqui, olha, no signo de Sagitário, e já vai estar, de certa forma, fazendo quadratura a Netuno. E a Lua, estando aqui no signo de Gêmeos, ativa esse Mercúrio que vai estar aqui. E Mercúrio está caminhando para trás e se aproximando cada vez mais de Netuno. Por mais que o Sol esteja conversando com Saturno, lá em Peixes, Sol em Capricórnio e Saturno lá em Peixe, que é o regente de Capricórnio, essa conversa é uma conversa séria, é uma conversa madura, está pedindo amadurecimento, está pedindo consciência, está pedindo responsabilidade, compromisso, seriedade ao lidar com as situações. Então, se a gente aqui tiver atitudes infantilizadas, se a gente se deixar levar por picuinhas, por fofoquinha, por informações distorcidas, por fake news e coisas do tipo, isso pode trazer um conflito grande, principalmente nas relações. Para uma noite de Natal, de véspera de Natal, isso pode trazer conflito nas relações familiares, entre irmãos, parentes, primos, e assim vai. E é justamente aquela noite que a gente se reúne, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado aí. Porque é claro, né, gente, a Lua está aqui no signo de Gêmeos e já ela vai fazer uma oposição a Marte. Então no dia 25 a gente já vai ter essa oposição de Lua e Marte em Gêmeos, né? E com Mercúrio aqui. E a gente já começa a sentir do dia 24 para o dia 25, porque a Lua já entrou aqui no signo de Gêmeos, a gente já começa a sentir essa oposição de Marte. Então pode haver conflitos e é importante a gente tomar cuidado, principalmente com aquilo que a gente vai falar, com ideias e crenças e fanatismos, ser dono da verdade, querer colocar e impor a sua verdade para as pessoas. De repente alguém venha querendo esclarecer algumas coisas por Mercúrio estar retrógrado, relembrar algo do passado que foi dito, algum conflito do passado. E se a gente não tiver maturidade, com o Sol aqui conversando com Saturno, se a gente não tiver maturidade, consciência, elevação de espírito, sabe? Quando a gente consegue entrar em um nível de consciência que a gente não se deixa abalar, que a gente olha para essas situações e a gente fala, nossa, essa picuinha, ela é tão pequenininha, para que eu vou deixar isso afetar a minha relação? Para que eu vou entrar em conflito? Eu prefiro muito mais ter paz do que ter razão. E aqui é justamente isso. Procure ter paz ao invés de ter razão. Ao invés de sair discutindo e entrando em conflito com as pessoas, deixa para lá. Depois você conversa com elas. Quem sabe em um outro momento, mais calmo, mais tranquilo, vocês não consigam colocar os pinguinhos nos is. Mas vale a pena ouvir.
tentar ouvir, ver o que é que as pessoas estão falando sem se deixar afetar. E isso aqui, olha, Sol aqui em Capricórnio e Saturno conversando é justamente isso, não se deixe afetar. Tá aqui, olha, não se deixe afetar. Porque se você se deixar afetar, aí isso aqui pode virar um campo de guerra, né? Isso aqui pode virar um conflito enorme. Conflito de ideias, conflito de crenças, de verdades, quem tem a verdade, quem carrega a verdade, aquela história de meu Deus é mais certo que o seu Deus e por aí vai, né? Então, vocês sabem como é que é isso, né? E aqui a gente está falando daquela ideia. Procure não discutir política, religião e futebol nessas festas de fim de ano, porque isso pode dar muito pano para manga, muito problema, muito conflito e muitos rompimentos, tá bom? Então fica o alerta aí para vocês. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do Céu da Semana para essa semana que vai do dia 18 ao dia 24 de dezembro de 2023. Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Lembre-se de deixar seu comentário aqui embaixo, que ele também é muito importante. De se inscrever aqui no canal, no momento que você se inscrever, de acionar o sininho, de se tornar membro e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez, desejo uma linda semana, desejo para todos um feliz Natal, de muita paz, de muita harmonia, de elevação de consciência, de amor, de um amor incondicional. O amor incondicional é quando a gente não coloca condições para amar as pessoas, é onde a gente consegue compreender as pessoas, respeitar a idade astral delas, o nível de consciência delas, sabendo que todo mundo está aqui em uma grande escola, todo mundo está aqui para evoluir, passar de fase, passar de série, né, para conseguir chegar ali no seu objetivo. Então cada um está em um grau, cada um está em um nível, e que a gente respeite as pessoas como elas são, né? Então que a gente consiga entender esse processo, respeitar e principalmente trabalhar no amor e na compreensão de cada história e cada processo evolutivo. Mais uma vez, um Feliz Natal para todos, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.